Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre estequiometria. E o que a gente vê em estequiometria? O cálculo das quantidades das substâncias envolvidas nas reações químicas. Hoje a gente vai ver alguns conceitos muito importantes, para alguns relembrar, para outros aprender. Então vamos lá! Exemplo 1. Olha, qual a massa de hidrogênio gerada a partir da reação entre 34,5 gramas de sódio, então está relacionando o sódio, e H2CO3 suficiente, né, em quantidade suficiente, ok? Então, ele quer saber qual a quantidade do hidrogênio, certo? Então, está querendo saber qual a quantidade do hidrogênio gerada a partir dessa quantidade de sódio. Então é um problema aqui que envolve o sódio e o hidrogênio. E ele já falou no problema aqui o seguinte, que a quantidade de H2CO3 é o suficiente para que a reação aconteça. Então eu não preciso me preocupar com ele, ok? Então eu preciso relacionar sódio e hidrogênio, tranquilo? Bom pessoal, toda questão, todo problema que a gente vai fazer de estequiometria, a primeira coisa que a gente precisa fazer, logicamente, é ler o problema, depois fazer um balanceamento. Olha, o que vem a ser o balanceamento? Como dizia o Lavoisier, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que acontece aqui? Olha, a gente tem uma reação química, reagentes gerando produtos. O que vai acontecer? Nada vai se perder, não vai ter substância, né, átomos surgindo do nada, nem desaparecendo do nada. Então a quantidade de átomos aqui, olha, desses elementos no reagente tem que ser igual à quantidade que eu tenho no produto. Então se eu tenho aqui 2 hidrogênios, no produto eu tenho que ter 2. Se tem 1, eu tenho que ter 1. Por quê? Átomo não pode sumir nem aparecer do nada. Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente faz é o balanceamento. E para balancear a gente pode seguir essa ordem aqui, ó. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, macho. Então, essa ordem costuma ajudar bastante. Se não der certo, é fazer por tentativas, mas geralmente sempre dá certo. Começo balanceando metal, depois ametais e deixo por último carbono, hidrogênio e depois o oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, mas eu deixo eles por último. Então vamos lá? Vamos balancear primeiramente? Então vamos ver aqui, olha. Metal que a gente tem aqui é o sódio. Eu tenho um sódio no reagente, tenho 2 no produto. Não pode, tem que estar igual. Então o que eu faço? Eu igualo aqui, eu multiplico por 2. Então vai ficar 2 e 2. Depois eu vou pro, não tem mais metal, ametais. Não tem nenhum ametal que seja diferente desses 3 últimos aqui. Então o próximo é carbono. Olha, eu tenho um carbono aqui no reagente, aqui eu tenho 1 no produto, então o carbono está balanceado. Próximo, hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e tenho 2 hidrogênios no produto, também está balanceado. E oxigênio? Tenho 3 oxigênios no reagente e 3 oxigênios no produto. Então, muito tranquilo, bastou a gente multiplicar aqui o sódio por 2. Beleza. Segunda coisa. A segunda coisa é verificar quais as espécies que estão envolvidas no meu problema. Ele deu a massa de sódio, certo? 34,5 e quer saber qual a massa de hidrogênio produzida. Então eu vou relacionar esses dois, ok? Bom, quando a gente faz um balanceamento de uma equação química, esses coeficientes aqui é 2, aqui não tem nada porque é 1, aqui não tem nada porque é 1, aqui não tem nada porque é 1. Esses coeficientes, né? Esses índices, isso é chamado de coeficiente estequiométrico. Eles mostram para a gente a proporção com que as substâncias reagem, proporção em mol. Então, se eu tiver 2 mol de sódio reagindo, eu vou precisar de 1 mol dessa substância e vou gerar 1 mol dessa e 1 mol dessa. É bem simples assim. Agora, o meu problema, a minha equação diz o seguinte, ela mostra para a gente uma proporção teórica, né? Para cada 2 mol de sódio que reage, eu gero quanto? 1 mol de hidrogênio. É isso que a equação está mostrando para a gente. Por que eu vou analisar só os dois? Porque o problema está
discutindo a relação entre os dois, né? Qual a massa de hidrogênio gerada a partir dessa massa de sódio. Então, eu vou relacionar os dois. Pela equação, eu consigo falar o seguinte: 2 mol de sódio, quando reage, gera o quê? 1 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio. De onde que eu tirei isso? Da equação aqui. Para cada 2 mol, eu gero 1 mol, certo? Beleza, mas vamos transformar isso para massa. 2 mol de sódio é quanto? Olhando na tabela, 1 mol de sódio, 23 gramas. 2 mol de sódio, então vai ser 46. Então aqui, olha, esse 2 mol corresponde a 46 gramas de sódio, 46 gramas. E 1 mol de hidrogênio? Cada átomo de hidrogênio tem massa 1, 2 hidrogênios, então vai ter massa 2. Então 1 mol de hidrogênio corresponde a 2 gramas de hidrogênio. Então, a primeira coisa, eu fiz o balanceamento, depois eu vi quais espécies estão sendo relacionadas no meu problema, fiz, né, esse balanceamento, daí eu tirei da equação, olha, para cada 2 mol de sódio, eu gero 1 mol de hidrogênio. Transformei essa quantidade em mol em gramas. Aí eu tenho uma relação aqui que é muito importante. Para cada 46 gramas de sódio, eu gero 2 gramas de hidrogênio. Só que o meu problema está perguntando se eu tiver 34,5 gramas de sódio. Quanto que eu vou gerar de hidrogênio? Então, pessoal, a gente tem que fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Agora é só multiplicar cruzado. Então, aqui, olha, meu x vai ser o quê? 34,5 gramas vezes 2 gramas dividido por 46 gramas. E agora o que a gente faz? Corta a grama. Corta grama com grama, ok? Aí o meu resultado aqui, 34,5 vezes 2 dividido por 46. Isso vai dar 1,5 gramas de hidrogênio. Então, a reação de 34,5 gramas de sódio com essa substância, que é o ácido carbônico, em quantidade suficiente, vai gerar 1,5 gramas de hidrogênio. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Exemplo 2. Aqui nesse exemplo, vou introduzir aqui um conceito importante, que é o conceito de pureza ou dosagem. É a mesma coisa. Vamos ler o problema aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha, qual a massa de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, necessária para reagir com 50 gramas de alumínio, pureza 90%. Olha, e aí foi dada a equação química. Bom, pessoal, é o seguinte, quando um problema fala assim, olha, tem tal massa de tal substância, a pureza ou a dosagem da substância, que no caso é 90%, quer dizer que só 90% daquela massa é que realmente é da substância. Os outros 10% é de impureza. Então, o que a gente precisa fazer? Determinar quanto que é o 90%. Porque se a gente fizer o cálculo com 50 gramas, vai estar errado, ok? Porque ele é só 90% puro. Então, esse é o conceito de pureza ou dosagem. Então, a gente precisa determinar isso primeiro. Então, olha, vamos fazer aqui no cantinho, olha. Quanto que vai ser? 90, né? 90%, 90 sobre 100, né? De 50. Quanto que é 90% de 50? Ou você pode fazer a regra de 3, 50 gramas, 100%. Quantos gramas? 90%. Então, na verdade, aqui vai dar 45 gramas. Então, pessoal, na verdade, a gente tem 45 gramas de alumínio reagindo e não 50 gramas. Por quê? Porque o alumínio ele é impuro aqui, olha, a pureza é só de 90%. E 90% dessa massa é 45. Então, nunca esqueçam de fazer isso. Beleza. Olha, a equação já foi dada. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? O balanceamento, sempre. E para balancear, a gente começa pelos metais. Então, aqui, olha, eu tenho um alumínio, aqui eu tenho 2. Então, multiplica aqui por 2. Aí vai ficar 2 alumínios, 2 alumínios. Depois dos metais, eu pego os ametais.
Qual metal que eu tenho aqui, além do carbono, hidrogênio, oxigênio, que fica por último? Eu tenho o enxofre, né? Olha, o enxofre aqui eu tenho 1. Aqui, olha, eu tenho 1, né? Só que está multiplicado por 3, então, na verdade, eu tenho 3 enxofres. Para poder igualar, então, vou ter que multiplicar aqui por 3. Daí eu tenho 3 enxofres aqui e 3 aqui. E aí o enxofre fica balanceado, beleza? Próximo aqui, hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 2, só que está multiplicado por 3, então são 6. E do outro lado, eu tenho 2, então eu vou precisar de multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. E o último, oxigênio, vamos ver se ele está balanceado. Olha, aqui eu tenho 4, só que está multiplicado por 3 dá 12. 12 oxigênios no reagente. Vamos ver no produto. No produto aqui eu tenho 4, multiplicado por 3, 12. Então, todos os átomos estão balanceados, de forma que a quantidade de átomos no reagente é igual à quantidade no produto, né? Não pode ter átomos sumindo ou aparecendo nada. Eles apenas se combinam gerando novas substâncias. Daí a importância do balanceamento. Então, já vimos aqui a questão da pureza, fizemos o balanceamento. Agora a gente precisa ler o problema de novo e ver quais espécies a questão está relacionando. Olha, qual a massa de H2SO4? Então, está querendo saber qual a massa desse cara aqui, que é necessária para reagir com 45 gramas, né, de alumínio. Então, está relacionando esses dois aqui. Então, esqueço do resto. Então, beleza. Olha, se eu tiver aqui, ó, pelo balanceamento, o balanceamento me diz o seguinte: 2 mol de alumínio reage com 3 mol de H2SO4. Então, vamos escrever isso. Aqui, olha, 2 mol, né, de Al, de alumínio, vai reagir com quanto? Com 3 mol de H2SO4. Tranquilo? Só que aí o que a gente faz? A gente vai ter que transformar isso para gramas, né? Para poder relacionar aqui, ó, os 45 gramas. Eu sei quanto em mol de ácido sulfúrico que reage com 2 mol de alumínio. Só que eu estou precisando saber quantos gramas do ácido sulfúrico, né, que reage com 45 gramas. Então vamos transformar mol para gramas. Então aqui, ó, 2 mol de alumínio. Olha, se você olhar na tabela periódica, a massa molar do alumínio é 27. Então, na verdade, vai ser 27 vezes 2, vai dar 54. Então, aqui, ó, 54 gramas de alumínio reage com quanto? 3 mol de H2SO4. Então, o que a gente faz? Vai na tabela, pega lá a massa do oxigênio, 16 vezes 4, mais 32 do enxofre, mais 2 do hidrogênio, vai dar aproximadamente 98 gramas. Então, 1 mol do H2SO4 dá 98 gramas, só que são quanto? 3, né? 3 mol. Então, vai ser 3 vezes 98. Então, vai dar 294. Então, 294 gramas de H2SO4. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu fiz o balanceamento. Do balanceamento, eu tirei essa relação, né? 2 mol está para 3 mol. Só que eu passei isso para grama, pegando a massa molar, né? Então, tá aqui. Agora, eu tenho a relação em gramas entre as substâncias, obtida a partir da equação química. Então, para cada 54 gramas de alumínio que reage, eu preciso de 294 gramas de ácido sulfúrico. Só que quanto que está reagindo de alumínio? Estão reagindo 45 gramas de alumínio. Então, quanto que eu vou precisar do ácido sulfúrico? Então, a gente precisa fazer essa continha aqui. Então, vamos lá. Fazendo essa conta, então o X aqui vai ser o quê? 45 gramas vezes 294 gramas dividido por 54 gramas. Então, o que a gente faz? Corta a grama com grama, e aí o resultado vai sair em gramas mesmo. Fazendo a conta aí vai dar 245 gramas de H2SO4.
4. Certo, pessoal? Então, se eu estiver reagindo aqui, olha, 45 gramas de alumínio, eu vou precisar de quanto do ácido sulfúrico? 245 gramas dele. É isso aí. Pessoal, exemplo 3. Nesse exemplo, eu queria introduzir um novo conceito, né? Para quem não lembra, vai aprender agora. Para quem lembra, você vai revisar esse conceito, que é o conceito de rendimento da reação, ok? Olha, uma reação, teoricamente, a gente tem como calcular qual a massa de produto obtida. Mas você pode ir lá na prática e fazer a reação em laboratório e a massa ser inferior. Quer dizer que a reação não tem 100% de rendimento. Se a reação tiver 100% de rendimento, quer dizer que se você for lá no laboratório e fizer a reação, você vai obter a quantidade de produto exatamente igual àquela calculada teoricamente, ok? Então pode ser que o rendimento da reação seja de 90%, ou seja, você obtém na prática 90% do que era esperado teoricamente, ok? Então o rendimento é baseado na comparação entre o que a gente espera, né, teoricamente, fazendo cálculos igual a gente vai fazer aqui, a gente compara o que a gente espera obter com o que realmente a gente obtém no laboratório, né? Se a quantidade que a gente obtém na prática, lá no laboratório, for exatamente igual à esperada, o rendimento é de 100%. E aí, se for menor, aí tem como a gente fazer o cálculo do rendimento a partir de uma regrinha de 3, ok? É bem tranquilo. Então vamos lá, vamos ver esse problema aqui, ó. Fala o seguinte, considere a reação. Você tem hidrogênio mais cloro produzindo ácido clorídrico. Qual a massa de ácido clorídrico obtida a partir da reação de 3 gramas de hidrogênio e cloro em quantidade suficiente, né? Considerando que a reação tem um rendimento de 80%, ou seja, na prática eu obtenho 80% do que era esperado teoricamente. Então, primeiramente, o que a gente faz? Vamos calcular quanto que é esperado obter. E aí depois a gente vê quanto que seria 80% disso. Então vamos lá. Primeiro passo, fazer o balanceamento. Não tem metal, eu vou precisar metais, seria o cloro. Olha, eu tenho 2 cloros aqui. Aqui eu tenho 1, então vou multiplicar por 2. Que eu vou ficar com 2 cloros, 2 cloros. Hidrogênio, eu tenho 2 e agora eu tenho 2. Então minha equação está balanceada. Beleza? Tem alguma substância aqui, né, que não está 100% pura. Olha, ele falou com a massa de ácido clorídrico obtida a partir da reação de 3 gramas de hidrogênio. E não falou que o hidrogênio está em dosagem inferior a 100%, né? Não falou que está impuro nem nada, então não precisa se preocupar com pureza, com dosagem. Beleza? Bom, mas o problema aqui, olha, a questão está relacionando, então, duas substâncias, né? Ele quer saber qual a massa de ácido clorídrico obtida a partir de 3 gramas de hidrogênio. Então, a gente vai relacionar apenas essas duas substâncias, ok? Pela equação química, que já está balanceada, eu tenho o quê? Que 1 mol de hidrogênio, se não tem nada aqui, pessoal, quer dizer que é 1, né? 1 mol de hidrogênio reagindo, quanto que produz? 2 mol de HCl. Então, vamos escrever exatamente isso aqui, olha. 1 mol de H2 reage produzindo quanto? 2 mol de HCl. Aí você fala, mas e o outro, o cloro? Olha, ele vai reagir também em quantidade suficiente, só que não perguntou nada dele, não deu nenhuma informação dele, então a gente vai se ater apenas às duas substâncias que ele está relacionando, né? Existe uma relação de proporcionalidade entre elas, proporcionalidade em mol. Para cada 1 mol eu obtenho 2 mol. Foi isso que eu escrevi aqui, olha, 1 mol de hidrogênio gera 2 mol de HCl. Só que eu preciso transformar isso para gramas, né? Porque aqui, olha, está falando de grama. Então, vamos transformar isso para grama aqui, pessoal. Olha, quanto que é 1 mol de hidrogênio? Olha, cada hidrogênio é 1 mol de hidrogênio, 2 gramas, né? Então, isso aqui equivale a 2 gramas de hidrogênio, certo? Beleza, 2 mol de HCl. Olha, a massa do cloro é 35,5 e do hidrogênio 1. Então, dá 36,5.
se eu tiver 1 mol de HCl, só que são 2. Então é 36,5 vezes 2, porque são 2 mol. Então vai dar 73 gramas de HCl. Então, para que o balanceamento? O balanceamento, a equação, é para chegar nessa relação em mol. A partir dessa relação em mol, eu obtenho a relação em gramas. Aí agora fica fácil, porque para cada 2 gramas de hidrogênio, eu gero 73 gramas de HCl. Mas quantos gramas de hidrogênio estão reagindo? Aqui, olha, o meu problema fala aqui, ó, 3 gramas de hidrogênio. Aí eu coloco aqui, ó, se eu tiver 3 gramas de hidrogênio, qual vai ser a massa do HCl? Então eu faço essa regrinha de 3 aqui, olha. Então vamos resolver essa conta aqui, olha. X vai ser igual a 3 gramas vezes 73 gramas dividido por 2 gramas, né? O 2 gramas que acompanharia o X, então 2 gramas. O que a gente faz agora? O que a gente faz? Corta a grama. E aí, X aqui, olha, vai ser igual a 109,5 gramas de HCl. Beleza! Se o problema não falasse de rendimento, ele terminaria aqui. Porque se eu tenho 3 gramas de hidrogênio reagindo com cloro em quantidade suficiente, né, para reagir com todo o hidrogênio, a massa de ácido clorídrico obtida seria essa aqui, certo? Só que ele falou que o rendimento da reação é 80%. Essa quantidade é a quantidade esperada, que a gente calculou aqui teoricamente. Só que a reação tem um rendimento de 80%. Isso quer dizer, se ele for para o laboratório fazer a reação, ele vai obter 80% do esperado. Então basta a gente calcular 80% disso aqui, certo? Então vamos fazer aqui no cantinho aqui, olha. 109,5 gramas, isso é para um rendimento de 100%. Quantos gramas ele vai obter, né, na prática, se o rendimento for de 80%? Que é isso que ele está perguntando, né? Considerando o rendimento de 80%. Então vamos multiplicar aqui, ó. X vai ser igual a 109,5 gramas vezes 80% dividido por 100%, ok? Então, fazendo essa conta aqui, olha, o resultado obtido, o X aqui, olha, vai ser igual a 87,6 gramas de HCl. Então, se eu reagir 3 gramas de hidrogênio com cloro, né, em quantidade suficiente, considerando um rendimento de 80%, eu vou obter 87,6 gramas de HCl. Ou seja, 80% que era esperado. A quantidade esperada é 109,5. Como o rendimento é de 80%, então eu vou obter 80% disso. Ou seja, 87,6 gramas de ácido clorídrico. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, essa questão 3, nesse exemplo 3, tem uma letra B. Na letra A, ele falou, né, que o rendimento da reação era de 80%. Ele pediu, né, perguntou qual que seria a massa do produto obtida, né? Qual que seria a massa do HCl obtida a partir da reação de 3 gramas de hidrogênio, né, considerando que a reação tem um rendimento de 80%. Então ele já deu o rendimento e pediu a massa que seria obtida na prática. Na letra B, é o contrário. Ele fala o seguinte: suponha que a reação foi realizada conforme descrito no item A, ou seja, 3 gramas de hidrogênio reagindo com cloro em quantidade suficiente, né? Ele foi lá no laboratório e fez a reação e que foram obtidos 90 gramas de HCl. Qual o rendimento da reação? Bom, a gente calculou na letra A qual que seria a massa esperada de HCl obtida para a reação dos 3 gramas de hidrogênio? 109,5 gramas, não é isso? Então, a massa esperada era de 109,5 gramas de HCl. Essa é a massa esperada teoricamente. Essa massa que a gente calcula teoricamente, isso é para um rendimento de 100%.
Só que ele falou que foi lá no laboratório e a massa obtida foi de 90 gramas. Então se 109,5 gramas de HCl corresponde a 100%, 90 gramas de HCl vai corresponder a quanto? Então basta fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Vai ser 90 gramas vezes 100% dividido por 109,5 gramas. E o que a gente faz aqui pela última vez? Corta a grama. Vamos cortar a grama e aí o resultado vai sair em porcentagem, aproximadamente 82,2%. Então, se ele for lá no laboratório e fizer a reação, né, os 3 gramas reagindo com cloro em quantidade suficiente, se ele obter os 90 gramas, então qual que vai ser o rendimento da reação? Aproximadamente 82,2%. Quer dizer que ele obteve 82,2% do que era esperado teoricamente, né? O que era esperado teoricamente? A gente calculou na letra A, 109,5 gramas. Então essas questões envolvendo rendimento, elas podem ser cobradas de duas formas. Ele dá o rendimento da reação e pede qual que seria a massa formada, como foi feito na letra A, ou pode ser o contrário, ele dá a massa formada na reação e pede qual que é o rendimento, ok? Que é o que a gente fez aqui na letra B. Mas nos dois casos, pessoal, a gente precisa calcular qual que seria a massa esperada. É sempre uma comparação com a massa esperada. Então, de qualquer forma, a gente calcula a massa esperada, de acordo com as quantidades que deram aí, e sempre faz uma regrinha de 3 para determinar o rendimento. É bem tranquilo, ok? Treina bastante aí, pessoal, que vai dar certo, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, deixe sua dúvida, seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!